hoje, o que nós vamos ver, né? Eu tenho um objetivo muito claro hoje, que é chegar até a discussão qualitativa, conceitual com vocês do que seja solução tampão. Para isso, a gente precisa entender algumas coisas. E eu preciso que isso fique muito claro na cabecinha de vocês, porque não é trivial, não é óbvio. Então, quando nós discutimos equilíbrios químicos, nós falamos de equilíbrios ácido-base. Então, nós tivemos a oportunidade de explorar dois aspectos, né? Que é a definição de Arrhenius e a definição de Bronsted-Lowry. Nós discutimos a questão da constante da solubilidade de sólidos. Então, nós discutimos KPS, aqui, por exemplo. Nós discutimos a altionização da água. Nós não escrevemos explicitamente nada para a base, mas nós falamos, por exemplo, da amônia. E é exatamente o mesmo exemplo, né? A definição de uma base de Arrhenius é uma definição bastante limitada. Nós não explicamos, por exemplo, por que a amônia, por exemplo, é uma base fraca. Porque ela não tem grupos OH. A amônia produz grupos OH quando ela interage. Então, a amônia é um gás. Só que esse gás, ele se dissolve na água. Então, eu posso escrever para esse gás dissolvido, eu posso colocar aqui aquoso sem problema. Então, essa amônia que está dissolvida na água, ela vai interagir com a água, vai capturar um próton que vem da altionização da água. Eu não estou mostrando a altionização da água aqui, mas vocês sabem que ela acontece. Não dá para imaginar que a molécula de amônia vai quebrar uma ligação OH na água, mas dá para imaginar sim que ela capture um íon H+, que vem da altionização da água. Com isso, o equilíbrio de altionização da água se desloca para repor aquele H+, tá certo? E aí, com isso, vai sobrar um OH- na história. Então, o que nós vimos e a essa reação aqui, eu associo uma constante que não é uma constante de ionização ácida, é uma constante de ionização básica, é um Kb. Do mesmo jeito como nós fizemos, por exemplo, para o ácido acético. Saúde. Olha, para o ácido acético, lembrando, né, o ácido acético, ele tem essa estrutura aqui. Eu tenho um grupo metila ligado a um grupo carboxila. Isso aqui é o ácido acético. E quando ocorre esses hidrogênios aqui, eles não são ionizáveis. Isso quer dizer o quê? Eles não saem da estrutura. Quem é ionizável é esse hidrogênio aqui. Então, ao sair, eu produzo o íon acetato.
Obviamente, essa carga negativa não está localizada sobre um oxigênio, mas a gente vai discutir isso depois. Então, esse aqui é o íon acetato. Para eu não ficar escrevendo essa estrutura toda, eu vou escrever para o ácido acético H aqui e vou escrever para o íon acetato Em alguns lugares vocês vão encontrar por íon acetato OAC menos. Eu acho isso horrível, não gosto. E como eu não gosto, eu não acho que acrescente nada, eu não uso. Tá bom? Então, AC para acetato. Então, de novo, o ácido acético é um ácido fraco. Se eu coloco o ácido acético em água, o ácido acético aquoso, a molécula não ionizada, ela vai interagir com água e vai acontecer o quê? Agora, o ácido acético doa um próton para a água, forma o íon acetato aquoso e forma um íon H3 ou mais aquoso. Então, essa reação aqui descreve o equilíbrio associado a um ácido e eu vou ter uma constante que eu chamo de Ka, constante de ionização ácida. Então, nós já vimos isso. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que amônia, né? Amônia íon amonio. Amônia é uma base fraca, é uma base de Bronsted-Lowry. Não é uma base de Arrhenius, mas é uma base de Bronsted-Lowry fraca. O que é uma base de Bronsted-Lowry? É aquela espécie química capaz de receber um próton. Então, isso aqui é uma base de Bronsted-Lowry e esse aqui é o ácido de Bronsted-Lowry. A essa base de Bronsted-Lowry, eu formo, né, um ácido correspondente. Essa espécie, o íon amônio, ele não pode mais receber próton, mas ele pode doar esse próton que ele recebeu. Mas se ele doa um próton, ele é um ácido de Bronsted-Lowry. Então, a essa base aqui, eu tenho um ácido conjugado. E a esse ácido aqui, eu tenho necessariamente uma base conjugada. Tá certo? Isso aqui é uma revisão, né? Por isso que eu acho que eu tô... Tá muito bagunçada a lousa? Mais ou menos, né? A segunda equação que eu coloquei para vocês, quem é o ácido de Bronsted-Lowry? Quem é o ácido de Bronsted-Lowry? Lógico que é o ácido acético. Um ácido de Bronsted-Lowry é um ácido de Arrhenius, né? Não tem como não ser. Então, se esse é um ácido, isso aqui é uma base. Base de Bronsted-Lowry. A esse ácido eu tenho associada uma base conjugada, que é aquela espécie química que resulta da perda do próton. Se o ácido acético doou um próton, ele vai gerar uma espécie que agora tem afinidade por próton, que é para recuperar o que ele perdeu. Então, esse é o ácido. Essa aqui é a base conjugada de Bronsted-Lowry. É a base conjugada desse ácido aqui, obviamente. Essa molécula de água recebeu um próton. Ela atuou como uma base. Ela origina um ácido conjugado.
que é uma espécie química que tem a tendência a doar o próton. Isso aqui é o ácido conjugado. E eu mostrei para vocês também, vou tirar isso daqui, né? O que nós conversamos também é como prever, olhando para a reação química, sabendo um pouquinho do que a gente conhece sobre ácido, base, equilíbrio, olhando para essas duas equações, eu devo ser capaz de prever para qual lado esse equilíbrio vai estar deslocado. Simplesmente olhando quem é o ácido mais forte ou quem é a base mais forte. Vamos olhar essa primeira equação aqui. Para mim é muito mais simples olhar as bases, né? Então eu tenho uma base de Bronsted-Lowry aqui e tenho a base conjugada desse ácido aqui. Quem é a base mais forte? Amônia ou H-? Quem é a base mais forte? Amônia ou OH-? Vocês acham que a amônia é uma base forte? Vocês acham que hidróxido de sódio é uma base forte? Quem caracteriza a base no hidróxido de sódio? É o sódio ou é o OH-? Então, quando eu pergunto para vocês, quem é uma base mais forte? OH- ou NH3, amônia? Por que vocês me falam que é amônia? Amônia não é uma base fraca? Todo mundo aprendeu isso? Amônia é uma base fraca. O OH-, ele é uma base forte. Suponham que vocês não soubessem que o OH- é uma base forte. Como é que vocês poderiam, com base no que a gente já viu, obter essa informação? Oi? As o quê? Não, pela carga elétrica não. Você pode ter espécie carregada que não caracteriza uma base forte. O grupo OH-, não dá para você dizer que ele é uma... O OH- ele não é uma base mais forte que a amônia por causa da carga, simplesmente. Isso é consequência do fato de ser uma base forte ou uma base fraca. Mas suponho que você não soubesse que o OH- fosse uma base forte. Com base no que a gente já viu, como é que vocês poderiam inferir isso? Pela constante de ionização, né? Você sabe que a autoionização da água, ela gera H+ e OH-. Pega aí, isso tem uma constante de 1 vezes 10 a menos 14, não é isso? Certo? Inverte. H+ mais OH-, eu estou avaliando o quão forte o OH- é como base, certo? Vamos lá, gente. Bom dia. Café quente com leite, croissant com manteiga. Autoionização da água é um equilíbrio químico que gera muito H+ e muito OH-? Não. Qual a constante de equilíbrio? 1 vezes 10 a menos 14. Pegar a reação inversa, H+ mais OH- dando água. Qual é a constante da reação inversa? É o inverso da constante, portanto é 1 vezes 10 a 14. Esse OH-, ele tem uma grande afinidade para receber o próton? Lógico, com uma constante dessa. O H+ olha para ele, ele já reage. É uma base forte, amônia não. Tá certo? Então vou repetir. Comparando amônia com OH-, quem é uma base mais forte? OH-. Então, por que diabos a amônia pegaria um H+ do equilíbrio da água para gerar OH-? É muito mais provável, já que o OH- é uma base mais forte, que ele pegue um hidrogênio daqui para formar amônia e água. Isso é intuitivo para vocês? Eu consegui convencer vocês ou não?
Sim ou não? Então, essa equação aí que eu coloquei na lousa, ela deve estar deslocada, esse equilíbrio, para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então, se eu sei qual é a força dos ácidos e das bases, eu sei para qual lado o equilíbrio está deslocado. Então, olhando para o equilíbrio, você fala, mas Dalva, tem substância que eu não tenho a menor ideia. A gente vai ver um exemplo mais tarde hoje. Não dá para ter ideia de tudo, aí vocês têm que consultar uma tabela. Mas tendo a tabela ou a ordem de força dos ácidos e bases, vocês são capazes de dizer se a constante de equilíbrio vai ser menor do que 1 ou maior do que 1. Zero a constante de equilíbrio nunca vai ser, ou negativo, tá certo? Porque não tem concentração negativa. E nesse caso aqui, para qual lado esse equilíbrio está? Vamos pensar. Para eu saber para qual lado ele está, o que eu vou comparar? Eu podia comparar as bases, né, como eu fiz aqui em cima, mas eu duvido que vocês saibam alguma coisa sobre acetato, sobre água como base. Talvez sobre água, mas o acetato... Então eu vou comparar o ácido, né, mais fácil, não é? Quem vocês acham que é um ácido mais forte? O H3O+, ou o ácido acético? Lógico. Então, a tendência dele reagir com acetato, doando um próton para o acetato, é maior do que a tendência do ácido acético doar um próton para a água. Ou seja, essa reação aqui vai acontecer mais favoravelmente do que essa. Resultado líquido, esse equilíbrio está deslocado para cá. Quem respondeu? Alguém respondeu? Eu ouvi uma voz feminina dizendo para a direita. Quem respondeu entendeu por que não é para a direita? Eu já contei para vocês que na Alemanha da década de 1930, só 10% da população alemã era afiliada ou simpatizante do partido do Hitler. Já falei isso? E mesmo assim eles fizeram o estrago que eles fizeram na Europa? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um monte de gente que está fazendo cara de absoluta abstenção. Eu vou escolher alguém que está fazendo cara de Poing. Ele até fez cara de inteligente agora, ó. Deixa eu ver desse lado aqui. Você de vermelho é. Você entendeu? Então eu comparo ou a força relativa dos ácidos ou a força relativa das bases. Aí o ácido que for mais forte, é claro que ele vai tender a doar o próton mais facilmente do que o que é mais fraco. Então o equilíbrio deve se deslocar no sentido da reação comandada pelo ácido mais forte ou pela base mais forte. Meninas à minha direita. Você de blusa branca com florzinha. É florzinha? Não. É uma caveirinha, é uma coisa meio... Você entendeu? Você não está roendo unha de nervoso não, né? Tá. Então, gente, olha, olhando de novo, se eu tiver uma tabela que me mostre a força relativa dos ácidos e das bases, eu sou capaz de prever qual reação vai ser favorecida no meu equilíbrio.